Vamos lá, aula 3. Vimos a definição de dimensão de um espaço vetorial. Dizemos que um espaço vetorial V possui dimensão finita quando possui uma base B com finitos elementos. O número de elementos de B dessa base é chamado dimensão de V. E a notação que utilizamos é dim_V para a dimensão de V, dim_V menor que o infinito quando a dimensão é finita, e dim_V igual ao infinito quando a dimensão não finita, no caso infinita. Então, a dimensão de um espaço vetorial V é o número de elementos de uma base. E se essa base for finita, dizemos que o espaço vetorial tem dimensão finita. O que queremos discutir aqui é a afirmação dimensão de V é bem definida, no sentido que qualquer base de um espaço vetorial tem sempre o mesmo número de elementos. Assim, a dimensão de um espaço vetorial é bem definida. Vamos provar essa afirmação no contexto de espaços vetoriais de dimensão finita. Vamos mostrar que se um espaço vetorial V tem uma base B com n elementos, então qualquer outra base de V também tem necessariamente que ter n elementos. Antes de provar essa afirmação, a gente precisa de uma outra proposição, que é essa aqui. Se V é um espaço vetorial gerado por V1, V2 até Vm, então qualquer conjunto em V com mais de m vetores é LD. Vamos demonstrar então essa proposição. A nossa hipótese então é que V é um espaço vetorial gerado pelos vetores V1, V2 até Vm. E temos que mostrar que qualquer conjunto com mais de m vetores é LD. Então, sejam W1, W2 até Wn vetores em V com n maior do que m. Ou seja, peguei um conjunto de vetores em V com mais de m elementos. Tá? Temos que mostrar W1, W2, Wn constitui um conjunto LD. Ok? Ou seja, definição de LD, existem escalares, vou chamar de x1, x2 até xn, nem todos nulos, tais que podemos escrever a seguinte combinação linear nula: x1w1 mais x2w2 mais 3 pontinhos xnwn igual a zero. Ou seja, então temos que mostrar que é possível encontrar escalares x1, x2 até xn, nem todos nulo, tal que podemos escrever essa combinação linear nula. Vamos chamar essa igualdade de 1. Ora, W1, W2 e Wn são vetores em V. V, por hipótese, é gerado pelos vetores V1, V2 até Vm. Então, o próximo passo agora é escrever cada um dos vetores W1, W2 e Wn em função desse conjunto de geradores, V1, V2 até Vm. Vamos fazer isso, então. Podemos escrever. Vamos lá, então. Ó. Vou escrever o W1 em função dos vetores geradores V1, V2 até Vm. Eu vou usar aqui como escalar
alfa 1, V1 mais, vou colocar alfa 1 MVM. Então essa é a expressão do W1 no conjunto de geradores V1 até Vm. Da mesma forma, W2, W3 até o vetor Wn. Wn igual alfa N1 V1 mais 3 pontinhos mais alfa N M Vm. Vou chamar essas igualdades de 2. E podemos agora substituir na combinação linear nula x1w1 mais 3 pontinhos xnwn igual a 0. Ou seja, substituindo dois em 1, obtemos... Vamos lá, como é que fica então? Fica x1 vezes W1, mas W1 é dado pela expressão alfa 1 V1 mais 3 pontinhos alfa 1 M VM mais, então 3 pontinhos, agora vamos lá, xn vezes Wn, Wn é dado pela expressão alfa N1 V1 mais alfa NM VM. Então essa daqui é a combinação linear 1 substituído os valores de W1 em função do conjunto de geradores V1, V2 até Vm. Agora, organizamos essa combinação linear nula de forma a destacar os vetores V1, V2 e Vm. Ou seja, escrevemos isso da forma x1 alfa 1 mais 3 pontinhos mais xn alfa n1. Esses são os escalares dessa combinação que multiplica o vetor V1. Da mesma forma para o V2 até o vetor x1 alfa 1 M mais 3 pontinhos mais xn alfa n M. Esses são os escalares que multiplicam o vetor Vm. Agora, essa combinação linear nula é verdadeira se e somente se esses escalares que multiplicam V1, os escalares que multiplicam V2, até os escalares que multiplicam Vm forem nulos, ou seja, x1 alfa 1 mais 3 pontinhos mais xn alfa n1 for igual a 0, x1 alfa 1 m mais 3 pontinhos mais xn alfa n m igual a 0. Mas então obtemos aqui um sistema linear com 1, 2, 3 até m equações e x1, x2 até xn, n incógnitas. O nosso argumento, n é maior do que m, ou seja, o número de incógnitas é maior do que o número de equações. E todo sistema linear homogêneo, cujo número de incógnitas é maior do que o número de equações, admite uma solução não trivial. Ou seja, esse é um argumento de sistemas lineares, né? Ou seja, existem x1, x2 até xn não nulos, tais que, vamos chamar essas contas aqui de 3, tais que 3
é verdadeiro. Ou seja, então é possível encontrar escalares x1, x2, xn, nem todos nulo, tal que esse sistema de equação linear homogêneo admite uma solução, tá? E equivalente a esse sistema admitir essa solução é que essa combinação linear nula é verdadeira e, consequentemente, a combinação linear 1, x1w1 mais 3 pontinhos, xnwn igual a zero, é verdadeira para valores x1, xn, para valores de escalares x1 até xn, nem todos nulos. Essa é exatamente a definição do conjunto W1, W2 até Wn, LD. Vamos lá então? Uma vez provado a proposição que se V é gerado pelos vetores V1, V2 até Vm, então qualquer conjunto em V com mais de m vetores é LD, conseguimos demonstrar que a dimensão de V é bem definida. Qualquer base de um espaço vetorial tem sempre o mesmo número de elementos. Embora essa afirmação seja também verdadeira no contexto de dimensão infinita, nesse primeiro curso de álgebra linear vamos nos limitar ao contexto da dimensão finita, ou seja, vamos provar que V admite uma base B constituída de elementos U1, U2 até o n, então qualquer outra base de B possui n elementos. Vamos demonstrar essa proposição. Ora, então B é uma base com n elementos. Temos que mostrar que qualquer outra base de V também possui elementos. Então, seja B' igual a V1, V2 até Vm, base de V. Vamos mostrar que n é igual a m, ou seja, B' também possui n elementos. Bom, o argumento agora segue da seguinte forma. B' é uma base, logo constitui um conjunto de geradores. Então, V1, V2 e Vm geram V. Ok? Isso implica pela proposição anterior que n é menor do que m. Ou seja, o 1, o 2 até o n são vetores em V, que por sua vez é gerado pelos vetores V1, V2 até Vm. Então, o 1, o 2 até o n não podem existir numa quantidade de elementos maior do que m, pois se fosse assim, pela proposição anterior, ele seria um conjunto LD, o que não pode ser, pois B é uma base, logo um conjunto LI. Ok? Um argumento similar, a gente tem que B é uma base, então o 1, o 2 até o n constitui um conjunto de geradores para V. E isso implica que m é menor igual do que n. Aqui é menor igual, tá? O argumento é o mesmo. Uma vez que V é gerado por esses n vetores, o 1, o 2 até o m, qualquer conjunto de vetores V1, V2 até Vm com mais do que n elementos deve ser LD. Mas B' é uma base, logo LI. Então, V1, V2 até Vm deve constituir um conjunto de elementos V1, V2 até Vm com m menor ou igual do que n. Ok? Dessas duas desigualdades, a gente conclui que n é igual a m. Dessa forma, qualquer base de um espaço vetorial tem sempre o mesmo número de elementos.